Eu quero que você abra comigo, se você tem sua Bíblia aí, em Salmo 114. Salmo 114. Aleluia. Salmo 114. Encontraram? Amém? Diz assim: quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó saiu do meio de um povo que falava diferente. Olha bem, presta atenção. Um povo que falava diferente, que falava outro idioma, língua estrangeira. Não confunda com língua estranha. Língua estranha é do crente, né? Uma língua estrangeira, falava outro idioma, falava outra língua, outra palavra. Falava de um modo diferente. Judá tornou-se, então, o santuário de Deus, Israel, o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Por que é que o mar fugiu? E você, Jordão, por que é que você retrocedeu? Por que vocês saltaram como carneiros os montes? E vocês, colina, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude e do rochedo uma fonte. Amém? Graças a Deus por isso. Essa palavra pode parecer um pouco estranha para vocês. Ô pastor, o que o senhor vai falar disso aí? Vou falar aquilo que Deus falou no meu coração, aquilo que Deus pediu para falar para o povo dele sobre a terra. E o que é? O salmista diz que quando o povo de Deus saiu do meio de um povo que falava uma língua diferente da deles, quando saíram do meio desse povo que falava uma língua diferente, que falavam coisas diferentes, que não podiam entendê-los, quando saiu do meio disso, Deus os abençoou grandemente. Ele explica no final, ele diz, ele pergunta, por que tudo isso aconteceu? Por que o mar abriu? Por que o Jordão parou, retrocedeu? Por quê? Por que os montes tremeram? Ele explica, estremeça na presença do soberano, ó terra. O que é que fez tudo isso acontecer? Por que o mar retrocedeu? Por que o mar abriu? Por causa da presença de Deus na vida das pessoas, do povo. Por que é que o Jordão retrocedeu? Por causa da presença de Deus neles. Por que é que os montes tremeram? Por causa da presença de Deus neles. E por que é que a presença de Deus se manifestou na vida deles? Porque eles saíram do meio daquelas pessoas que falavam coisas diferentes do que eles. Gente, nós não somos desse planeta. Nós somos peregrinos aqui. Se você entregou tua vida para Jesus, se você conhece Jesus como teu Salvador, se você conhece Jesus como Senhor da tua vida, você não é mais um ser da terra. Agora você é um cidadão do céu, vivendo aqui na terra. O povo de Israel foi para o Egito. E lá eles começaram a se acostumar com a linguagem do Egito. Começaram a se acostumar com os costumes do Egito, com os ídolos do Egito. E quando eles saíram do meio deles, a presença de Deus veio sobre eles. E por causa da presença de Deus, esses milagres todos aconteceram. É isso que a palavra está dizendo. Eu quero que você preste atenção. O mundo hoje fala uma linguagem diferente da nossa, diferente da sua. O que eu falo, o mundo não entende. Agora, o problema é quando eu quero participar das coisas que o mundo está falando. O mundo está dizendo, por exemplo, que não existe cura para a Covid. Não é isso que o mundo está dizendo? Mas e se eu disser para você que tem cura para a Covid? Vão me processar. Mas existe cura para a Covid? Para homem, não.
Nenhum homem na face da terra pode curar a Covid. Não existe cura para a Covid, não. Mas milhares, por que não milhões, estão se recuperando da Covid. O organismo está reagindo. Estão se recuperando disso. Por quê? Porque Deus está tocando no corpo das pessoas e fazendo com que o corpo reaja e seja curado. Deus tem cura para a Covid, sim. Tem. Com certeza Deus cura. Homem nenhum cura. Eu não curo. Capaz, eu vou curar alguma coisa? Eu não curo nada. Mas Deus cura tudo. Agora, quando você fala isso no meio dessa gente, no meio do povo, de língua diferente, é loucura para eles. Eles vão taxar a gente de doido. Então, para que a presença de Deus esteja comigo, eu tenho que me afastar dessa linguagem que eles usam. Eles não creem em Deus, eles não creem no poder de Deus, eles não creem na salvação, eles não creem na vida eterna, eles não creem nessas coisas. Tem muitos que dizem que nem o inferno não existe. Saia do meio deles. Saia do meio deles. Você não pode ficar conversando essas conversas que eles falam. Você não pode querer aprender esse idioma deles. Não queira aprender. Saia. Mas de que jeito, pastor? Eu vou abandonar minha família? Claro que não. Eu estou dizendo de uma maneira figurada, uma linguagem que as pessoas estão usando. Você tem uma linguagem própria, uma linguagem de Deus, uma linguagem que é regida pela palavra, por aquilo que está escrito aqui na Bíblia. É isso que tem na tua boca, é isso que você deve falar. Quando a pessoa chega e diz, não tem cura, está desenganado. Está desenganado, mas que cura tem, tem. As pessoas vão chamar você de louco. Não vão entender o que você está falando. Agora, o problema é que muito crente está começando a deixar de acreditar em cura de Deus. Existem muitas igrejas que estão dizendo que cura não é mais para esse tempo. Outros dizem que se for a vontade de Deus, Deus cura. Não, a cura é para todo mundo. A cura é até para o ímpio. Se um crente clamar por um ímpio, Deus cura ele. Por causa da oração do filho dele. Agora, você precisa estar na linguagem de Deus. Qual é a linguagem de Deus? Qual é o idioma que Deus usa? A sua santa e poderosa palavra. Essa é a linguagem de Deus. Mas os crentes hoje, malemar, conhecem Bíblia. A maioria conhece Bíblia de foto. Muitos nem leem palavra nenhuma. Quando vem na igreja, não presta atenção. E já estão participando do idioma. O crente, quando ouvir a palavra, tem que soar familiar ao ouvido dele. Quando a palavra é determinada, é falada, quando ora, meu filho, quando há um clamor, aquilo tem que soar suave aos ouvidos do crente. O crente tem que entender o que Deus está falando pela sua palavra, porque esse é o idioma do crente. O quê? O Evangelho de Jesus Cristo. Mas os crentes estão aprendendo a linguagem do mundo. Estão aprendendo psicologia, estão aprendendo tantas coisas. E convence o coração do crente de que ele não tem direito à cura. Convence o coração de crente que Jesus não operou. Convence o coração de crente que Jesus não faz mais a obra, que Jesus não está nem aí para ele, está amarrado. Jesus Cristo quer o teu bem. Jesus Cristo quer tirar você e quer tirar a tua família dessa situação difícil. Pastor, eu já desaprendi a falar o Evangelho. Vem aqui que eu te ensino. Vem aqui que nós ensinamos você a linguagem correta do Evangelho. Um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que prospera, um Deus que salva, um Deus que batiza com o Espírito Santo, um Deus que no final de todas as coisas ainda leva você para o céu, te dá vida eterna, paraíso, livra você, perdoa você. Um Deus de misericórdia, de graça. Qual é a linguagem que você tem usado? O que você tem ouvido falar? Eu estou preocupado. Eu vi uma reportagem dos Estados Unidos que, eu não me lembro o percentual com certeza, mas beirando os 40% da geração nova
não quer saber de Jesus, não quer saber do Evangelho. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque em algum momento a linguagem correta foi perdida. E se a linguagem foi perdida, perde-se a comunicação, o entendimento. Também dá para culpar os jovens? Não dá. Vem milagre? Não vem. Vem pastores pregando cheios da sua arrogância, com anéis custando milhares de dólares no dedo, com um relógio custando um absurdo, os caras numa pompa andando de carrão aí e dizendo que aquilo é o Evangelho. Os jovens não têm um exemplo para seguir. E aí o que eles vão escutar? Vão escutar essa linguagem do mundo, vão escutar esse idioma que o mundo tem. E não do Evangelho, da palavra de Deus, que traz para ele quem ele é. Ele é filho de Deus. Jesus morreu por ele, para curar ele e levar ele para o céu. Quando eles saíram de lá, quando eles saíram do meio daquele povo que só falava coisas que não se entendia, a presença de Deus veio sobre eles. E a presença de Deus foi quem fez todos os milagres, abriu todas as portas e operou na vida do povo. Sabe o que está impedindo Deus de agir em você? Você está escutando muito o que os outros estão falando e não está escutando nada do que Deus está dizendo. Por isso, a presença de Deus não está na tua vida. Não está. Mas não está mesmo. Porque quando eu escuto o que a vizinha falou, quando eu escuto o que as pessoas estão dizendo, quando eu escuto a opinião dos outros e eu ignoro o que Deus disse sobre o assunto, a presença, vai embora da minha vida. A presença é mantida na minha vida quando eu falo com Deus a linguagem que Ele me ensinou. O Evangelho de Jesus Cristo. Salvação, vida eterna, arrependimento, perdão de pecados, mudança de posição, cura, libertação, milagres. Será que Jesus está vivo mesmo? Será que Jesus é quem Ele diz que é? Como é que a gente sabe? Através do que Ele faz. Ele opera milagres para mostrar para a humanidade que Ele está vivo e que Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas qual a linguagem que você tem escutado? A maioria das pessoas liga a televisão e fica só ouvindo morte, 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 morte. Está morrendo gente? Claro que está morrendo gente. Mas e os milhares que estão vivendo? Acontece. Ficou 1000 infectados. Mas morreu quanto? 6 pessoas, 10 pessoas, 15. Não devia morrer nenhuma. Nós, como igreja, estamos falhando, temos que ser mais atuantes, temos que ser mais fortes na fé para que não morra ninguém. Mas, infelizmente, está morrendo alguns, velho. Mas as pessoas estão focadas no que está acontecendo de ruim e não estão vendo o que está acontecendo de bom. Deus está operando e está guardando a vida de milhões de pessoas. A linguagem do negativismo, a linguagem da desgraça, a linguagem do medo, a linguagem da dúvida, a linguagem da descrença, isso não pode estar na tua vida. Saia do meio desse gente que só fala isso. Saia do meio de gente que só fala coisa ruim. Saia do meio de gente que só fala prostituição. Saia do meio de gente que só fala em roubo, em enganar os outros, em passar as pessoas para trás. Saia do meio dessa gente e a presença de Deus virá sobre tua vida. E a presença de Deus vai fazer os milagres que você precisa. Você me entendeu? Sim ou não? Enquanto você ficar com essas coisas. Outro dia eu tive que ser indelicado com uma pessoa. A pessoa, eu falei, meu irmão, eu não quero ouvir falar de desgraça, não quero. Não quero ouvir, desculpa, mas não quero ouvir. Eu não quero estar no meio de pessoas que só sabem falar coisa ruim, não quero. Eu não quero estar no meio de pessoas que contam piadas imundas, eu não quero. Eu não quero estar no meio de pessoas que estão tramando o mal de alguém, eu não quero.
Saia do meio deles. E a presença de Deus vai vir sobre tua vida e Deus vai operar forte em nome do Senhor Jesus. Amém? Compreendeu? Sim ou não? Sim, acredito que sim. Prepare seu copo com água. Nós queremos consagrar a água e depois disso vamos fazer um clamor. Vamos orar consagrando, vamos beber e depois disso vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai agir, claro que vai agir. Vai operar na sua vida? Claro que vai. Vai operar na vida do seu amigo, do seu parente que está internado, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu sogro, do seu genro, do seu avô, sua avó. Claro que vai, seja quem for. Por quê? Porque ele continua sendo o mesmo. E a linguagem dele, a palavra dele, diz que ele cura. E ele vai continuar curando. Por quê? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus não muda, Jesus não muda, quem muda é o ser humano. Pegue sua água aí comigo. E nós vamos orar. E depois disso, você vai beber. E nós vamos clamar. E Deus vai operar? Vai sim. Deus vai fazer milagre? Mas é claro que vai. Pegue sua água e vamos consagrar em nome do Senhor. Pai querido, Deus amado, queremos apresentar para o Senhor, meu Pai, esse copo com água, essa vasilha, essa garrafa, seja o que for que essa pessoa está segurando agora na sua mão, ou que está de frente desse aparelho, Senhor, televisor, tablet, enfim, Senhor, computador, seja o que for. Pai, consagramos essa água santificando pelo Teu poder. A Tua palavra diz que o Senhor, meu Pai, abençoaria nossa água e nosso pão e te tiraria do nosso meio as enfermidades. Opera isso, faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Também, meu Pai, cremos que Jesus transformou a água em vinho e o Senhor, meu Deus, que fez essa maravilha, não pode transformar essa água no mais potente remédio para a vida dessa pessoa? Com certeza, meu Pai. Então faz isso. Por isso nós consagramos essa água e determinamos nela o Teu poder de cura e de milagre em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Beba da água em nome do Senhor. Aleluia. Agora vamos clamar em nome de Jesus. Meu Deus, Senhor, a Tua misericórdia, meu Pai, carece de ser manifestada sobre essa terra, meu Pai. Meu Deus, há milhares de pessoas nesse país sofrendo numa hora como essa. Desenganados, Senhor, nas UTIs, entubados. Alguns, Pai, com muito medo, terror nos olhos e no coração das pessoas. Senhor, muitos nesse momento estão orando conosco, pedindo por alguém que está sendo afligido por esse mal, essa Covid, Senhor. Por isso eu peço o Teu poder derramado sobre nós, atuando agora, Senhor, pela água que essa pessoa bebeu, por ela ou por intenção de alguém. Poder de Deus entra em ação agora e manifesta a glória do Filho do Deus vivo, a Jesus Cristo, a quem pregamos. E cura, Senhor, muda a história dessa pessoa, meu Pai. Abra as portas, Senhor, meu Deus. Meu Pai, situação difícil, Pai. Não permita que a fome chegue, meu Deus. Não permita, meu Pai, que a situação piore. Meu Deus, eu clamo pelo Teu agir poderoso, a Tua mão estendida sobre nós, sobre aqueles que creem, sobre o Teu povo, Senhor. Liberta, cura, meu Pai. Mostra o Teu poder, acaso a Sua mão teria encolhido, meu Deus, de jeito nenhum. Ah, Senhor, Tu não é ídolo, Tu não é estátua. O Senhor está nos escutando, é claro que está nos escutando, porque o Senhor não é um gesso, não é um pedaço de madeira, o Senhor é o Deus vivo que vê tudo, sabe tudo, escuta tudo. Por isso, Senhor, ouve a oração que fazemos, meu Pai. Eu clamo a Ti, porque a quem mais clamaríamos, Senhor? Quem mais poderia operar esse tipo de milagre? Só o Senhor pode fazer.
Entra com a tua provisão, com a tua resposta, Senhor, agora para a vida dessa pessoa, eu te peço, no nome santo de Jesus Cristo, Senhor. Por isso agora eu vou usar o poder que Deus deu para a igreja. Eu amarro você, mal. Eu amarro você, inferno. Eu amarro você, demônio. É você mesmo, o espírito que está na vida dessa pessoa. O demônio da desgraça, o demônio da doença, o demônio da perturbação emocional, vai embora. O demônio do desemprego, o demônio da fome, saia da vida dessa pessoa agora, desapareça. O demônio que está por trás, dando vida a essa doença, seja ela qual for, espírito de enfermidade, desapareça, saia da vida dessa pessoa agora, saia do parente dela, saia daquela pessoa por quem ela está orando, que está na UTI, que está nos hospitais, que está internado por qualquer tipo de doença, Senhor, é câncer. Meu Pai, é tantas outras desgraças que acontecem sobre a terra. Por isso, Senhor, varre com o teu poder e liberta todo aquele que está preso por qualquer tipo de enfermidade. Senhor, nós determinamos o milagre, determinamos a cura e a libertação do teu povo. Mal, saia da vida dessas pessoas. Espírito do inferno que atormenta casamento, relacionamentos, emprego, trabalho, finanças, vai embora. Solta a vida dessa pessoa para nunca mais voltar, em nome de Jesus Cristo. Receba a tua bênção, receba o teu milagre, receba o milagre que essa pessoa que você orou precisa, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Agora não pense duas vezes, procure o mal. Você que estava com dor, procure. Você que estava com caroço, procure, você não tem mais. Aquele que estava com dor não tem, aquele que estava doente está curado, aquele que tinha caroço desapareceu, aquele que estava passando mal, que estava com febre, que estava com sintoma aí da Covid, desapareceu, manda teu testemunho. Aquele que estava com sequela da Covid, já foi curado da Covid, mas estava com sequela, com falta de ar, com problema, com arritmia, com problema de circulação, trombose, desapareceu tudo, porque a glória do Senhor toca na sua vida, para que nunca mais você sofra desse mal. Amém?